A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos, que estão sempre conosco, assistindo, sendo edificado, ensinado, instruído, orientado, com as nossas instruções que nós estamos levando para você, nesse meio de comunicação, em nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. Convido você, se inscreva, meu amado, mande solicitação para a nossa página no Face, para que você seja abençoado, instruções que vai te ajudar. Você pode assistir no trabalho, no seu celular, você pode assistir em casa, você pode assistir na escola, no intervalo, você pode estar assistindo, sendo edificado, abençoado com as instruções da Palavra de Deus, qualquer hora que você quiser. São mais de 200 vídeos de instruções, são mais de 200 temas, são mais de 200 orientações para a sua vida. Pesquise lá um tema que lhe condiz com o que você precisa conhecer, que você precisa ter esclarecimento. Busque lá no tema no YouTube. Entre lá no canal do Evangelista Wellington Ramos, vai lá ter uma sequência de vídeos com vários temas. Seja prudente no conhecimento de Deus. Eu garanto uma coisa para você, que todas as instruções que você vai receber do Evangelista Wellington Ramos são instruções que estão baseadas, alicerçadas pela Palavra de Deus. E você pode examinar, você pode fazer uma análise, um estudo para ver. Se não tiver, manda para mim um questionamento, manda para mim uma crítica, manda para mim informando algum ponto que não está, que eu vou analisar. Se não tiver, vou ser muito humilde para pedir desculpa a vocês. Vou ser muito humilde para reconhecer meu erro, meu equívoco. Mas eu tenho a plena convicção no Espírito Santo de Deus que me dá a graça para levar para você essas instruções. Não vou buscar estudo formado de homens. O estudo que eu vou buscar é a sabedoria do Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma sequência de livros teológicos, de livros apologéticos. Não, o que eu tenho é a Bíblia. Tudo isso que eu passo para você é tirado da Bíblia. Eu não passo para você pensamento de homens que eu li e concordei. Não, eu passo o que está na Bíblia. O que eu leio na Bíblia, o que o Espírito Santo me mostra, e a verdade de Deus é que eu transmito para você. Não estou dizendo que seja inútil os livros, porque Deus deu sabedoria aos doutores, né? Levantou doutores, mestres, para ter interpretação da Bíblia e formular estudos. Isso é bom. Mas eu estou dizendo que eu, particular, os meus são diretamente da Palavra de Deus. São diretamente da Palavra de Deus. Eu não pego uma linha de pensamento de uma pessoa e firmo nela, porque ele pode estar errado. Eu me firmo na palavra e até analiso. Se estiver de acordo com a palavra, amém. Eu não fico preso numa linha de entendimento de teólogo. A minha exegese é a própria Bíblia. Eu interpreto a Bíblia pela Bíblia, com a sabedoria que vem de Deus pelo Espírito Santo no meu viver, no seu viver também. Portanto, agora eu convido você para a gente analisar um texto da Palavra de Deus, que é muito importante, os pontos de advertência que esse texto nos mostra. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler para você o versículo 17 até o versículo 32. Se você tem prazer na Palavra de Deus, assista esse vídeo, analise esse estudo que você, essa instrução, essa orientação que você vai estar agora recebendo. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32. Vamos ver o que diz esse texto? E digo isto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele está orientando. Olha o que ele diz. O que é que ele diz? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que os tendes ouvido, e neles fosse ensinado, como está a verdade em Jesus Cristo. Olha, a verdade não está no
no A, na pessoa B, em nenhum lugar. A verdade está em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 21, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, não é? O desejo inflamável da natureza pecaminosa. Versículo 23, e vos revestis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado, para o dia da redenção. Isso é muito sério aqui, irmãos. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, o nosso perdão não está em nós, pelas nossas qualidades, pelos nossos méritos. Deus nos perdoou em Cristo. Tudo é em Cristo. A graça é em Cristo. O perdão é em Cristo. A salvação é em Cristo. As boas obras é em Cristo. Então, temos que entender isso. Quando se busca alguma coisa pelo mérito pessoal, da graça tendes caído. O perdão que Deus nos deu é em Cristo para nós. Quando nos convertemos a Cristo, somos merecedores. Agora, somos alcançadores da promessa do perdão, da salvação, da vida eterna e da comunhão perfeita com Deus. Que maravilha saber disso. E aqui é um assunto muito importante, é uma instrução muito boa que o apóstolo Paulo está orientando aos irmãos na igreja de Éfeso, tá certo? Orientando os irmãos sobre isso aqui, falando para os irmãos que deixassem os costumes do velho homem, aquele que roubava não roube mais, aquele que falava palavrão, palavras torpes, nojentas, impura, que não convém ao homem de Deus falar. Tire essas palavras das vossas bocas. Paulo está orientando aqui os sentidos da gente que um dia estava encoberto, entenebrecido, foi aberto pela luz do Evangelho da glória de Cristo. Nós temos que estar vivendo esse sentido, a verdade que é Jesus Cristo, aprendendo dele, andando por ele, sendo ensinado por ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios. É essa instrução que ele está levando para os Efésios. Isso é doutrina, irmãos, que a igreja precisa receber. Isso é a instrução que vai preparar a igreja para andar em santidade com Deus. Não é isso que muitas vezes a gente ouve hoje, não. Tem que pregar a Bíblia está aqui, tem toda a instrução para a nossa edificação, para a nossa vida próspera com Deus, para a nossa vida de crescimento espiritual com Deus, está na palavra. É muito raro hoje alguém tirar uma doutrina da própria Bíblia. As pessoas estão ensinando o que vem na sua mente, o que eles acham, o que eles entendem. Enquanto a Bíblia é tão simples, não precisa mistério, não precisa misticismo nem sobrenatural. É só ler a Bíblia. É só ler a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está instruindo os irmãos aqui. Isso é doutrina para a igreja. Isso é carta doutrinária, instruindo, orientando, ensinando. E eu acho interessante quando ele diz aqui, ó, vos vestis do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. O novo homem é criado em justiça e santidade. Pessoas que não agem com justiça, engana, mente, faz coisas que dá prejuízo a outra pessoa, não está agindo com justiça.
Ele não foi criado ainda, não é uma nova criatura ainda. Santidade não está falando de usos e costumes aqui. Santidade está falando do homem ser santo, ser separado dos conceitos desse mundo, seja conceito religioso, conceito cultural, conceito de entretenimento, conceito esportivo, conceito de religiosidade, qualquer conceito que não esteja dentro da palavra de Deus. Se revestir de santidade. Ser separado para viver os conceitos da palavra e não os conceitos do mundo, dessa sociedade. O novo homem, ele é revestido de santidade. O novo homem, ele é vestido de justiça. Ele não tem prazer mais em enganar. Ele não tem prazer mais em mentir. Ele não anda mais com falcatrua. Ele não anda mais com malícia no coração. Ele não tem mais inveja, soberba. Ele não tem mais sentimentos facciosos, malignos no coração. Porque ele anda em justiça. Aleluia. Ele anda agora como Jesus ensinou na palavra. Como a palavra nos manda. E o apóstolo Paulo vai ensinando, ele vai dizendo, pelo que deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Entre os irmãos, não deve haver mentira nem fingimento. Temos que ser verdadeiro um com o outro. Ainda que a verdade que você tem que falar não vai agradar aquela pessoa, mas fale a verdade. Não se preocupe em agradar a pessoa, não. Se preocupe em falar a verdade. E quem fala a verdade não é aceito hoje pelas pessoas. Porque as pessoas hoje estão escolhendo ser enganada, bajulada com a mentira, do que ser constrangida com a verdade. Falai a verdade, irmão. Fala a verdade. Tá errado, tá errado. Não é assim não, não é assim não. Tem que ser assim, tem que ser assim. Fala a verdade, irmão. Não diga sim quando é não. Diga sim, sim, não, não. Você não quer desagradar a pessoa? Eu não concordo não, mas já que é fulano que está dizendo, né? Eu vou dizer que tá bom. Tá bom não, irmão, tá ruim. Seja verdadeiro. Para você estar em comunhão com Deus. Tire a mentira do coração. Tire a mentira dos seus lábios. Nós precisamos falar a verdade. Ainda que isso nos traga consequências e prejuízos. Nós precisamos ser sinceros, servindo a Deus com sinceridade. Não adianta estar vivendo dentro de um grupo religioso sem cumprir o que manda a palavra, que você está vivendo uma vida em vão. Vai se decepcionar pensando que está em comunhão com Deus. Comunhão com Deus só tem quem vive a palavra. Não é que está dentro de um grupo religioso, não. Seja qual for a igreja, a denominação. Comunhão com Deus é aquele que está vivendo a palavra. E Paulo diz, falai a verdade um com o outro. Ele continua dizendo, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar o dia com uma mágoa no seu coração. Não guarde mágoa no seu coração por muito tempo, porque isso pode criar uma raiz de amargura e você ficar doente, contaminado. Se você tem alguma insatisfação com alguém, se esforce, negue-se a si mesmo. Tire essa insatisfação. Perdoe aquela pessoa. Busque estar bem com ela. Dentro do seu íntimo, do seu ser. Tem pessoas que guardam mágoa há 10, 20, 30 anos. Tem pessoas que passam a vida inteira e levam mágoa para o caixão. Vai para o inferno. Irai-vos e não pequeis. Não deixe a ira permanecer no seu coração a vida inteira. Se humilhe, se for preciso. Mas perdoe essa pessoa, não importa o que ela fez. Perdoe, não guarde ira. Não fique irado. Muitas vezes as pessoas ficam iradas com outras por besteira. Deixa de falar, já torna-se inimiga, já fica denegrindo a pessoa, falando mal da pessoa, difundindo aquela ira, aquela mágoa em outros corações, contaminando todo mundo, desfazendo da pessoa. Irai-vos e não pequeis. Você teve raiva, teve, mas depois você olha assim e diz, não, Senhor, tenha misericórdia, me ajude eu lançar essa raiva fora de mim. Purifique o meu coração, porque é você que tem que tomar atitude. Deus já nos deu a capacidade de vencer. Quem tem que vencer somos nós. Porque a força Ele já nos deu. A escolha é sua, de guardar mágoa ou de lançar fora do seu coração. Tem gente que está na igreja 10 anos, magoado com o irmão, não fala com o irmão. O irmão do outro lado do banco. E ele não senta junto do irmão porque tem mágoa. Vão para o céu? Estão em comunhão com Deus? Vive tanto movimento, misticismo, poder de Deus, o fogo caindo,
e não lança mágoa fora do coração? Isso tudo é mentira e engano. É preciso voltar para a palavra e viver a palavra enquanto é tempo, para não ser condenado com os ímpios. Irai-vos e não pecai-vos. Versículo 27. Irmãos, aqui é muito sério. Versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim aos irmãos: não deis lugar ao diabo. Irmãos, tem muita gente dando lugar ao diabo com atitudes malignas e dizendo que é Deus usando. Você lembra do apóstolo Pedro, que deu um conselho aparentemente bom para Jesus, que orientou Jesus a não suportar o sofrimento, enquanto era o propósito de Deus que Jesus suportasse o sofrimento e fosse até o fim. E Pedro agora diz: não, Senhor, não te deixe fazer isso. E Jesus vigiou, porque Jesus sabia a vontade de Deus, e disse: para trás de mim, Satanás. Repreendeu Satanás ali na hora, usando a boca de Pedro. E o diabo está usando a boca de muitos crentes, muitos homens que estão na liderança, muitos pastores, dando conselho às mulheres para deixar o marido. Não suporte isso, não suporte aquilo. Enquanto Deus está dizendo: suporte, persevere, persista, se humilhe, confie em mim que eu vou mudar o quadro. Enquanto muitos pastores orientam as mulheres: ah, porque meu marido não me ama e me trata assim, então deixe. O conselho de muitos pastores é esse. Mas esse não é a orientação de Deus. Não, mas Deus não quer lhe ver sofrendo. Você tem que padecer por amor a Cristo. Para ganhar seu marido, para ganhar seu vizinho, para ganhar as pessoas que estão ao seu lado. Ainda que essas pessoas lhe ofendam, lhe façam mal, ame, perdoe, ore por quem lhe maltrata, faça o bem a quem lhe faz o mal. Isso é o que Deus nos manda. E os homens estão aí dando conselho errado de Satanás para muitos irmãos seguir, estão seguindo. Ah, irmão, não aceite isso, não aceite aquilo. Você também não é isso. Jesus aceitou toda a humilhação, todo o sofrimento, mas ele venceu porque permaneceu na vontade de Deus. Aceite, suporte, deixe que Deus vai julgar a sua causa. Confie no Senhor. Se for para ser humilhado, seja, mas permaneça confiando no Senhor. Não dê lugar ao diabo, querendo sair da vontade de Deus. Pedro deu lugar ao diabo, porque deu o conselho errado. Muita gente sendo aconselhado errado por outros irmãos, por pastores, por dirigentes que estão dando lugar ao diabo, dando conselho errado aos irmãos, que não está na palavra e que faz as pessoas desprezar a palavra. Eu já vi pastor dando conselho à mulher para deixar o marido, porque o marido não era crente. Enquanto a Bíblia diz que a mulher que tem marido que não seja crente, não deixe. Permaneça com ele se ele quiser. E o pastor dizendo: deixa, errado, está errado. Não dê lugar ao diabo. É muita gente com inveja, soberba, avareza no coração. Tudo isso é seta de Satanás. Hoje dentro da igreja a gente vê uma multidão de pessoas brigando uma com outra por causa de cargo. A inveja, o diabo lançando frecha de invejas no coração dos irmãos. Um querendo ser maior do que o outro, um querendo ter mais posição do que o outro, um querendo ser mais homem de Deus do que o outro, dando lugar ao diabo, contenda na igreja, inveja, soberba, mentira, mágoa. Tudo isso é lugar ao diabo que nós damos se não vigiarmos. É guerra, é um falando do outro, é um maltratando o outro, é um denegrindo o outro, é crente se juntando com ímpio para falar de crente. É irmão querendo pisar o outro para poder assumir uma consagração, assumir um cargo. É irmão humilhando o outro, sendo soberbo em cima do outro. Isso tudo é lugar que estão dando a Satanás. Não dê lugar ao diabo. Não deixe a prostituição, o desejo da prostituição invadir teu coração. Lugar ao diabo. O irmão não tem mais prazer na mulher, arrumou outra, se interessou por outra, deixa a mulher dele e vai arrumar outra. Outro casamento porque não quis mais aquele, não deu certo. A mulher não estava mais lhe agradando, deixou, deu lugar ao diabo, está em condenação. Se morrer vai para o inferno, porque os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E quem deixa sua mulher e arruma outra, está em adultério. A não ser por causa de traição. Pode sim, mas porém não se case. É o que a palavra diz. Não adianta os pastores, os irmãos, os teólogos, os homens que estão na frente querer desviar da verdade para encobrir seu erro, não. Não dê lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo continua dizendo: não dê lugar ao diabo.
Aquele que furtava não furte, trabalhe, para que possa ajudar quem precisa com os trabalhos da sua mão. Trabalhe, viu, irmão? Não espere cair do céu não, porque Deus vai mandar maná do céu. Deus mandou maná lá no deserto, lá, porque ali foi uma situação. Hoje não, Deus te dá força e você tem que trabalhar para ganhar o teu sustento, amém? Porque Deus te dá força para trabalhar. Porque vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. Tem que trabalhar, irmão, cada um coma do suor do seu pão do seu suor, aliás. Aí ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que for para promover edificação, né? Muitas vezes a gente quando está no púlpito, no microfone, é cada palavra bonita, né, irmão? É cada palavra, né, tão santa. Quando sai do microfone que está em casa, é tanto palavrão com as crianças, é tanto palavrão com o marido, com a mulher, é tanto palavrão com o vizinho. Mas na igreja é cada palavra bonita, né? Não saia da vossa boca palavra torpe, seja onde for. Você tem uma boca santa, só tem que sair palavra santa. Palavrão, pornografia, palavras de maldição não devem sair da sua boca. Com ninguém, nem com seu inimigo. Você deve proferir palavras de bênção para o inimigo. E ele continua dizendo, isso é doutrina para a igreja, irmão. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, o dia da possessão de Deus, o dia em que Deus vai tomar posse do que é seu, que está aqui na terra. E aquilo que é propriedade de Deus que está aqui na terra, não é uma entidade religiosa, não é uma denominação religiosa, não é carteira de membro, não é veste que vai lhe fazer subir ao céu, não é estar afiliado a uma igreja. O que sela você para a possessão de Deus é o Espírito Santo, que sela você como propriedade de Deus. Você pode ter carteira de membro, pode estar na igreja A, na igreja B, você pode se vestir da cabeça aos pés, você pode não cortar cabelo, deixar de usar brinco. Isso não vai te garantir a salvação. O que garante a salvação na sua vida é o Espírito Santo de Deus, se tiver em você, selando a tua vida como propriedade de Deus. Tem muita gente aí se confiando na religiosidade, nos seus modos de santidade, no seu estilo de vida, de usos e costumes, na sua religião, na sua igreja, porque essa é a igreja verdadeira, mas não é isso que garante a salvação para a alma do pecador. É o Espírito Santo de Deus que nos faz propriedade de Deus. Você pode estar onde estiver, meu irmão, qual for a igreja, se você não tiver selado pelo Espírito Santo de Deus, você não é propriedade de Deus e não subirá no dia do arrebatamento. Para receber o Espírito Santo de Deus, é preciso se converter a Jesus Cristo, renunciar à tua vida de pecado e buscar andar nos preceitos da palavra de Deus. Para receber o selo, convertei-vos ao Senhor Jesus Cristo, para que sejam apagados os vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo continua dizendo aos Efésios, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada do meio de vós. Intriga, fofoca, disse-me-disse, insatisfação, murmuração, detração, os irmãos detratando outros, denigrindo outros. Tira isso do meio de vós, irmãos. Viver em amor e comunhão. E o versículo 32 ele diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordioso, fazendo bem, se compadecendo com a necessidade do irmão. Muitas vezes a gente vê o irmão numa dificuldade e diz assim, bem feito, tá vendo? É Deus apertando, é Deus botando no estreito. Irmão, para com isso, vai ajudar, tem de misericórdia, se compadece da necessidade do irmão e sai desse pedestal de santidade, de superioridade e vai se compadecer dos miseráveis, daqueles que estão padecendo situação difícil, irmão. Não fica se gloriando na miséria de ninguém, não. Não fica aí dizendo, bem feito, é Deus botando no estreito. Não, é não, irmão. Seja benigno, seja misericordioso. Haja de benignidade, com bondade, com compaixão, com misericórdia. Se coloque no lugar daquela pessoa, não importa o que ela fez. Se coloque no lugar dela, se compadeça. Peça a Deus misericórdia por ela. Se tiver no seu alcance poder ajudar, ajude. E ele diz ainda, perdoando-vos uns aos outros. Perdoa, irmão. Perdoa.
Tanto crente que vai ficar quando Jesus voltar, porque tem mágoa dos irmãos, não tem perdoado, tem mentido, na hora da ceia é aquela coisa, aperta a mão do seu irmão, diga: meu irmão, eu te amo, mas o coração distante, o coração amargurado, o coração intrigado, e Deus está contemplando o coração, não é a tua ação exterior não. Deus está contemplando o teu interior, como é que está a potrificação dentro de você, no teu coração, os sentimentos, as intenções, as emoções. Perdoa, irmão. Perdoar é esquecer o mal que alguém te fez, é não ter aquela pessoa como inimigo, é abraçar quem te fez o mal. E muita gente não perdoando. Isso aqui é doutrina para a igreja. O apóstolo Paulo está orientando aos Efésios, os irmãos da igreja em Éfeso, instruindo, orientando. E nessa hora, Deus, através desse vaso aqui, desse instrumento simples, evangelista Wellington Ramos, está instruindo você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra para a sua bem-aventurança, para o seu crescimento e sua comunhão com Deus. E aplique no seu viver esta palavra, essas instruções, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.